pessoal vai entrando e a gente já vai começando, vamos começar se apresentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre quem nós somos, o que nós fazemos. Então, dá para a gente começar com o Jorge, que já fez uma live antes, né? Mas para quem ainda não Tá. conhece, Aham. Então, me chamo Jorge, eu sou psicólogo, tenho formação, especialização em psicologia analítica, né, em Jung. Eu trabalho também em um projeto social aqui em Realengo, no Rio de Janeiro. Eu trabalho com adictos, né, em recuperação. Esse trabalho é um trabalho voluntário que eu faço todas as terças. Eu tiro as terças só para atender esse público, né? Trabalho assim muito legal. E também eu atendo em clínicas também, né? Clínica multiprofissional. Geralmente a maioria dos clientes dessas clínicas são pessoas com autismo, né? Existem outros tipos de transtornos e demandas, mas no geral é mais com autismo e na maioria das vezes crianças também, né? Então, nesse momento, essas são as minhas áreas de atuações, né? Também sou psicólogo autônomo, atendo em consultórios particulares também. Então, é basicamente isso, né? E feliz por estar aqui com vocês também, né? Compartilhando desse tema que é tão importante e aprendendo também, né? tá certo, que bom. Então, dá para também a Léo falar um pouquinho dela, né? Qual que é a linha de trabalho dela. Certo. Bom, me chamam de Léo, meu nome é Leonilda, eu sou formada já há bastante tempo, eu sou formada pela Unesp de Bauru e sou psicóloga clínica atualmente, mas eu trabalhei muito tempo na área de RH. Depois eu migrei para a clínica, porque sempre foi a minha paixão, assim, desde que eu me formei, eu trabalho com atendimentos, né, Sim. individuais, mas eu fui, assim, trabalhei mais tempo, assim, na área de RH. Uhum. Migrando, Uhum. eu entrei na parte de neurociências, então hoje o meu trabalho é mais voltado, é pautado na neurociência, então faço todo o entendimento do processo emocional a partir, né, do funcionamento cerebral. E eu gosto muito de trabalhar com um público adolescente e adulto, esse né, ah, mais o meu nicho, assim, e eu trabalho bastante com trauma, desamparo, exaustão, estresse, né, mais esse tipo de demanda. Eu sou de Limeira, Sim. interior de São Paulo, e entrei no projeto há pouco tempo, né, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Então, eu sou o Rodrigo, sou neuropsicólogo, trabalho em duas APAES, atendo pelo projeto também, faço atendimento e avaliação de TEA, TDAH particular também. E, assim como a Léo falou um pouquinho, né, essa questão da neurociência é algo que está muito em pauta hoje em dia. A gente tem cada vez mais visto, o Jorge também trabalha com autista, né? Então, nós três aqui temos um público em comum, que é principalmente essa questão da atipicidade, né, de jovens, de adultos. Então, a gente é bem presente. E hoje na live a gente vai estar falando um pouquinho sobre a saúde mental dos cuidadores, né? Como que é essa questão de saúde mental, como que a gente identifica se a saúde mental ali está meio comprometida, está tendo alguns problemas, né? Qual que é a importância de cuidar da saúde mental? Então, tudo isso a gente vai estar falando hoje. E, bom, acho que para iniciar, dá para a gente comentar um pouquinho como que o estresse, como que o cansaço, como que muitas vezes essa fadiga acaba prejudicando os cuidadores e a situação, né, que muitas vezes os cuidadores se encontram, que a gente que atende, muitas vezes a gente vê pais falando, né, professores falando assim, nossa, estou muito cansado, nossa, não consigo fazer nada, parece que eu vou explodir, não dá vontade de sair da cama, né? Então, um impacto um pouco dessa questão do estresse, da fadiga. Dá para começar a Léo falando um pouquinho, daí depois o Jorge. Ok. Ok, vamos lá. Eu acho que um dos maiores desafios, assim,
né? E como ele tem essa responsabilidade, e é uma coisa que assume para si, fica muito forte na pessoa esse eu tenho que, né? Então ela tem uma exigência em cima dela mesma que é muito grande. Com base nisso, o que acontece? Eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que, e o desafio, né, de você ter essa responsabilidade. Muitas pessoas acabam assumindo essa responsabilidade sozinhas, né, sem apoio. E quando começa a aumentar o estresse, o que acontece? A pessoa começa com uma irritabilidade, ela começa a se sentir sem energia, um cansaço muito grande, dores pelo corpo, né? E vem um sentimento de culpa junto, que acaba piorando as coisas, porque assim, ela tá cansada e pode estar se sentindo culpada e estar se sentindo daquele jeito. Fala assim, olha, eu preciso descansar, mas eu não posso, porque eu tenho essa responsabilidade, né? E às vezes esse sentimento de culpa que ela tem pode gerar, inclusive, um ressentimento dela em relação à pessoa que ela cuida, por conta dessa sobrecarga. Porque o cérebro, quando ele está estressado, né, que a gente aprende aí na neurociência, o cérebro estressado, é difícil para ele o pensar, né, tomar decisão, se organizar para tomar as iniciativas do dia. E fica naquela questão da responsabilidade, da exigência do eu tenho que, e todo o pensamento fica concentrado naquilo ali, a irritação vai aumentando, a pessoa vai ficando, né, ou acaba ficando com muito sono, ou com uma insônia, por conta do estresse, aumenta aí o consumo de doce, de café, e começa as outras complicações. E se ela não se dá conta disso, a situação vai piorando, até que ela entra no estresse crônico. É mais mais como eu vejo, assim, né? Certo. Uhum. O Jorge Para acrescentar. pode falar um pouquinho também? Basicamente é isso mesmo, assim, né? Eu acho que um dos maiores desafios é a pessoa recuperar-se do estresse rotineiro. Então, a pessoa conseguir, assim, ferramentas para se recuperar mesmo, porque o estresse do dia a dia, ele é inevitável, né? Agora, de que forma eu vou usar as minhas capacidades, ou seja, as minhas habilidades mentais para lidar com isso, né? E quando eu falo de habilidades mentais, estou falando de habilidades cognitivas, né? Habilidades motoras, habilidades sociais, né? Para que eu possa dar conta de toda essa demanda que advém do dia a dia. Então, assim, a gente fala muito da questão também do estresse do cuidador, né? O que seria o estresse do cuidador? É uma condição na qual o cuidador se encontra devido aos sintomas, né, os sinais e sintomas de determinados tipos de transtorno que está ali batendo na porta, devido a essa sobrecarga mesmo do cuidado, né? Então, eu creio que isso tem muito a ver, né, com a nossa capacidade, né, de lidar com as nossas habilidades. E, às vezes, por conta da demanda, por conta da correria, a gente fica meio que incapaz de acessar todas essas habilidades que a gente tem. E aí, esses conceitos de habilidade, eu estou me baseando de acordo com a saúde, de acordo com a OMS, mas eu acrescentaria também uma habilidade espiritual. Mas assim, não estou me referindo à questão de religião em si, mas a capacidade da gente transcender a nossa condição humana, né? Da gente respirar um pouquinho para além de nós mesmos, né? E às vezes, assim, da maioria das vezes a gente não consegue ter essa habilidade de respirar um pouquinho para além de nós mesmos, né? De vivenciar porque a gente está sufocado pela demanda, pelas condições do dia a dia. Então, a gente se foca, se prende, né? E acaba muitas das vezes retrocedendo e migrando até mesmo para outros tipos de transtorno ou condições adversas que só vai fazer com que a gente vá definhando cada vez mais, né? Então, veja assim um pouco dessa forma também. Certo. Bom, queria acrescentar. Às vezes ele vai sendo sugado por aquela rotina e ele, assim, ele se vê meio perdido nessa questão de, olha, porque dependendo do grau de exigência de quem está sendo cuidado, às vezes a pessoa, inclusive, ela nem está preparada para todo aquele cuidado que ela precisa ter, né?
com a pessoa, enfim, ou com a criança, com o adolescente, inclusive, né, vamos colocar também a questão de idosos com Alzheimer, enfim, ela não tem acho que nem consegue pensar no que vai ser exigido dela quando ela entra em contato com aquela situação, quando ela, né, de primeiro momento que ela recebe aquela questão, essa responsabilidade, enfim, e ela vai entrando, de repente, na situação de uma forma, por quê? Porque ela vê ali a pessoa, ela vê que ela tem que ter um cuidado com aquela pessoa, e às vezes só depende dela também, por exemplo, é ela na casa dela e a pessoa que precisa de cuidados. Ela vai entrando nessa rotina de uma forma que, assim, nossa, eu tô vendo aqui, mas ela precisa disso aqui também. Então, parece que quanto mais ela presta os cuidados, mais a pessoa vai exigindo mais cuidados. Ela só consegue enxergar, ela só consegue pensar ou se preocupar com o cuidado que aquela pessoa está precisando. Então, a Sim. vida dela fica pautada só naquilo que a pessoa precisa e fica preocupada se está atendendo, se não está. Ela pode nem prestar atenção nessas questões que estão ocorrendo com ela. Então, por exemplo, está aumentando o nível está aumentando a irritabilidade dela em relação a qualquer coisa, a qualquer situação, mas ela está sendo levada por aquilo, né? É o dia a dia dela, ela entrou na questão e não consegue tirar o pezinho ali, um pé fora da situação para enxergar a situação como ela está acontecendo. E, inclusive, E às vezes, pode falar, perdão. Às vezes o meio também reforça esse comportamento, né? Sim, reforça sim, né? Porque esse tem que não vem só da pessoa. Inclusive, nas mulheres, até o índice de depressão é maior, né, das mulheres que cuidam. Por quê? Porque a gente tem culturalmente essa carga de cuidar, que é da mulher, né? Também. Sim. Uhum, sim. Quero salientar aqui nessa nossa conversa que, como já foi falado, muitas vezes essa questão do cuidado, claro, a pessoa enxerga como algo bom, não é bom que eu esteja cuidando, é importante cuidar, mas é aquilo, se a pessoa não está em condições para cuidar, cada vez mais, em vez de ser algo bom, acaba sendo algo ruim, né? Tanto para quem está sendo cuidado, quanto para quem está cuidando. Porque eu sempre falo, inclusive para os meus pacientes, o seguinte: olha, você tem que se cuidar pelo seu filho. Você não ama seu filho? Você não quer que ele esteja bem? Você não gosta de cuidar dele? Então, você precisa se cuidar também. Porque se você não estiver bem, vai ser difícil de ele estar bem, com a mãe que não está bem, com o pai que não está bem. E muitas vezes esses cuidados, quando eles são de uma forma assim muito difícil, muito complicada, muito sofrida, acaba trazendo muitos danos e vira uma bola de neve. Porque daí a pessoa está muito cansada e daí ela vai dormir tarde, acorda cedo, dela não dormiu bem, daí ela já está mais cansada, se alimenta mal, não se cuida, até chegar a um ponto que é um estopim. Então, a gente sempre precisa pensar no cuidado, que sim, cuidar é importante, cuidar é algo assim essencial, principalmente para quem precisa, para quem necessita, né? A gente vê demandas especiais, idosos também, mas o cuidado tem que ser também com o cuidador. Não é só cuidar do outro sem medir as consequências, né? Opa, vou cuidar do outro sim, mas eu preciso também ter um tempo para cuidar de mim. Eu não posso pecar pelo excesso de cuidado com o outro e falta de cuidado comigo. Porque é isso que muitas vezes acontece. A pessoa está ali para cuidar e ela dá o almoço para o outro, mas ela não almoça. Ela faz o outro dormir, mas ela não dorme, né? Ela leva o outro para o médico, mas ela não vai para o médico, ela não faz exame, ela não sabe como é que tá. Então é preciso ter as duas medidas de cuidar, mas também se permitir ser cuidado. Sim. Sim, sim. É uma dificuldade, inclusive, ao meu ver, da pessoa admitir que precisa de ajuda às vezes, né?
E se, Sim. às vezes a gente observa que a pessoa tem dificuldade para falar, olha, eu estou cansada, eu não estou dando conta. A pessoa tem muito, assim, acho que se sente até meio culpada quando ela percebe que não está dando conta. Porque ela tem na cabeça dela que é responsabilidade dela, que ela tem que cuidar e que ela tem que arrumar energia e cuidar. E ela dificilmente assume, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade para assumir que precisa de ajuda, que precisa descansar quando está cansado. Sim. Uhum. É uma questão de humildade também, assim, de reconhecer os seus limites, né? E verbalizar mesmo, né? Não aguento, preciso de ajuda. Mas, infelizmente, não é isso, na prática, não é isso que acontece. Né? Às vezes a pessoa tem muita dificuldade mesmo de ter uma rede de apoio, né? E pessoas para estar ali dividindo a carga com ela. Isso a gente entende, mas em alguns casos a pessoa assume aquela posição de super pai, de super mãe, ou até mesmo de super terapeuta mesmo, né? Uhum. E assim, esquece do cuidado de si, né? E aí isso é a causa de muitos adoecimentos mentais. Então, aí entra também a questão da humildade mesmo, de reconhecimento, de autoconhecimento, né? Só de se conhecer os seus limites, falar, poxa, agora eu tenho que parar um pouco, eu preciso cuidar de mim, porque o meu cuidado, o meu cuidando só pode ir até onde eu posso chegar. Ele não pode ir além do que de uma situação que eu não consegui chegar ainda. Né? Então, assim, é reconhecimento mesmo. É verdade. Então, e tem algumas pessoas, inclusive, por conta de traumas que elas mesmo têm na vida delas, né? Eu vou falar um pouquinho até da demanda que eu atendo, trauma e desamparo, né, questões dela, enfim, ela tem dificuldade para reconhecer os próprios limites. Então, daí vem essa questão de não conseguir, assim, admitir para ela mesma que ela está cansada e que ela chegou no limite dela, né? Então, vai muito de cada um também. E inclusive uma das questões, quando ela começa a ficar sobrecarregada, que é até um sinal de alerta, para a pessoa perceber que ela está entrando já num grau elevadinho aí de estresse, vamos dizer assim, ela se isola, né? Ela tende a se afastar de convívio social. Ela começa a diminuir a frequência ou até para mesmo de ver amigos, né? Ela abandona o lazer para se dedicar aí a tarefa dela, digamos assim, a responsabilidade que ela tem do cuidar. Uhum. Certo. Acho que outro tema muito importante da gente falar aqui é quais são os outros sinais de alerta que a saúde mental do cuidador está sendo ali prejudicada, que ele está enfrentando problemas com a saúde mental e talvez ainda não tenha percebido. Quais outros sinais que a gente pode notar aí, além, né, dessa questão da irritabilidade, dessa questão também do cansaço? O que mais que a gente pode perceber que está afetando a saúde mental da pessoa? Dá para começar pelo Jorge. Bom, eu creio que existem inúmeros sinais, assim, né? Eu poderia listar alguns, mas eu acho interessante a questão da falta de motivação. Por mais que você esteja cuidando de alguém, esteja dedicado a cuidar daquela pessoa, mas em outras áreas falta motivação, né? A falta de apetite também a Léo falou aqui sobre isso também, né? Eu acho. A questão da irritabilidade também é um dos sinais, né? Ou seja, a pessoa se irrita por tudo, né? Às vezes coisa boba do dia a dia, do cotidiano, já tira a pessoa do sério. Então, a irritabilidade também é um ponto importante para a gente estar verificando isso, né? A pessoa se mostra ansiosa todo o tempo, né? Aqui eu não estou falando em relação a uma crise de ansiedade, mas falando de sinais, né? Que demonstram que a pessoa está vivendo ali um estresse do cuidador, por exemplo. A falta de concentração também, né? Isso impede que a pessoa viva plenitude, porque se a pessoa não se concentra, a pessoa não consegue exercer as suas tarefas de forma plena, e que assim a pessoa está focada no outro, simplesmente no outro, e deixa de viver a sua vida e vive em função do outro. Então, esses sinais vêm acompanhados com a questão do estresse do cuidador. Né? Eu creio que existem inúmeros, né? Mas apenas alguns para a gente ficar alerta, ficar atento, né? E tentar a gente consegue identificar isso na gente, é o momento da gente parar um pouquinho e pedir ajuda mesmo, assim. Eu creio que isso, alguns sinais
podem afetar a nossa saúde mental. Sim, sim, eu acrescentaria aí o aumento de consumo de café. Se a Sim, pessoa fuma, ela vai aumentar aí, né? É a questão com o cigarro, vai sim. aumentar a quantidade de cigarros. Ela vai aumentar o consumo de glicemia e de açúcar, né? Na verdade, porque o organismo acaba ficando sem energia. Vou tirar energia com mais facilidade da onde? Então, daquilo que está, perdão, ao meu alcance, que é mais fácil o açúcar, né? Então, assim, vontade de comer doce, massa, né? Então, o aumento desse consumo aí, mas, assim, fica muito evidente, ela tá sempre cansada, né? Aí Sim. fala, nossa, ai, e aí, vai, tô cansada, vou tomar mais café. Ai, nossa, tô cansada, ai, eu acho que eu preciso de um doce. E vai lá para buscar energia de algum lugar que ela não tem, né? Uhum. A gente pode falar também em alterações de sono, né? Ou Sim. dormir muito, ou Ou dormir pouco. dormir pouco. Tem diversos sinais aí. A questão também da interação social, dela interagir menos, ou também algo que é muito evidente mesmo, é a questão de cuidados pessoais. Por exemplo, com higiene, com se arrumar. Às vezes você vê quem está cuidando, veste qualquer roupa, vai de qualquer jeito, às vezes fica dias sem tomar banho, dias sem se cuidar, né? O cabelo não cuida, não arruma. Então, a gente vê esses sinais assim que a pessoa ela parece que ela não vive para ela, né? O foco dela é só cuidar do outro, só correr para lá, correr para um médico aqui, para um compromisso ali, manter a pessoa super bem, mas ela mesma não tem os cuidados pessoais com ela. Então, isso é algo que a gente vê muito evidente. Sim, sim. Ela perde o interesse também pelas pessoas próximas. Com que até amigos, ela acaba falando, não tô afim, né? E ela se deixa nesse estado vai se isolando, né? Se deixa nesse estado assim, sem energia, meio, né, de tristeza, parece que está sempre triste, e isso vira na irritação, né? A pessoa acaba ficando um pouco mais agressiva, discute com facilidade também, né? Uhum. Principalmente com as Sim. pessoas mais próximas. Então, e vem aquela questão dela se sentir sozinha. Acaba se Uhum. sentindo sozinha, e principalmente se ela não admite, né, que precisa de ajuda, de apoio. Aham. Certo. Bom, além disso, além dos problemas, dos sinais que a gente vê, como que essa pessoa que está passando por tudo isso pode procurar ajuda? Aonde que ela pode ir? O que que ela pode fazer? Quais são as atitudes que ela pode ter ali para estar ajudando ela nessa situação? Bom, vamos lá. Primeiro, um recurso sempre, né, que ela pode, que é procurar ajuda psicológica, procurar apoio psicológico. É, na- Hoje a gente tem diversos, né? A gente tem também o atendimento particular, a gente tem possibilidades de apoio em redes de unidades de saúde, a gente encontra também psicólogos no SUS, tem o nosso próprio projeto, né? Que a gente também atende uma parcela aí da população. Claro, né, a gente sempre vai falar, procure um psicólogo, porque tem aquele apoio, você está ali assistida. Na falta dessa questão, não havendo essa possibilidade, que a pessoa às vezes ela se deixa mesmo nessa condição, a primeira questão é rever as atividades, né? Então, assim, ela precisa ter um autocuidado, mas se ela está num estresse muito, né, muito elevado já, um estresse crônico que a gente fala, ou numa questão de exaustão, a gente precisa tirar atividades do dia dela. Falei, como que eu faço isso? Ou, pelo menos, tentar inserir alguma coisa de autocuidado na rotina dela. Então, ela precisa começar a fazer primeiro aquilo que é necessário. Identificar o que é necessário. Então, precisa admitir que precisa de ajuda. Precisa ter uma rede de apoio. Então, ela precisa buscar o apoio vizinho, amigo, familiar,
Não precisa ser todo dia, talvez ela nem consiga, mas uma disponibilidade de alguém para ficar com essa pessoa, porque alguma coisa ela precisa ou voltar a fazer ou inserir na rotina dela em relação a ela mesma. Né? Aí o Jorge pode complementar, né, Jorge? Sim, sim, assim, é basicamente isso que você falou mesmo, assim. A pessoa, primeiro, volta à questão novamente da humildade, a pessoa reconhecer que precisa de ajuda, que muitas das vezes a gente entende que é difícil, e é difícil mesmo, né? A gente vê, por exemplo, eu atendo em clínica e eu faço parte também de um projeto também social, né? Que a gente também trabalha com pessoas, pais e pais e mães, né? Familiares de pessoas com TEA. E na maioria das vezes são mães solteiras, assim, né? O pai, muitas das vezes, quando descobriu que o filho tem aquele diagnóstico, simplesmente foi embora, né? Então, nesse projeto, existe algumas mães que elas são pai e mães, ela cuida. Então, assim, às vezes a gente entende, eu não tenho tempo para fazer outra coisa a não ser cuidar do meu filho. Ele depende de mim 24 horas por dia, né? Mas, assim, à medida que a gente vai conversando, que a gente vai se entendendo, a gente vai ver que muitas das vezes a pessoa está tão focada no cuidado que ela esquece que, por mais que ela, claro, vai ter que estar à frente, vai ter que estar cuidando, mas existem outros meios, né, que pode aliviar um pouquinho essa carga dela, né? Então ela vai descobrir que tem ali, sei lá, um parente próximo, um grupo de ajuda que tem um momento ali que está cuidando do filho dela, por exemplo. A gente tem esse espaço aqui, né? E aí ela pode, sei lá, viver um pouquinho mais a sua vida, né? Fazer coisas que ela não fazia antes. Então, eu creio que a questão da humildade, da pessoa pedir ajuda, da pessoa criar uma rede de apoio, uma rede de pessoas que possa estar ajudando, isso é viável, não é fácil, mas se consegue também, né? E a partir disso, a pessoa começar a cuidar um pouco de si, não ter tempo para leitura, ter tempo para passeio, né? Para ir no cinema. Eu tenho uma pessoa aqui, por exemplo, que ela tem 2 filhos, um já é adolescente. Imagina assim, ela tem um trabalhão, assim. Mas, tem dia ela chamou a família, reuniu a família, falou, minha situação é essa, eu estou doente, eu preciso de ajuda, né? A partir do grupo que ela começou a participar, ela conseguiu identificar isso. Eu preciso de ajuda, eu vou surtar, bem assim que ela falou, né? Literalmente. Eu não vou dar conta e vocês precisam me ajudar. E aí a família entendeu o problema dela e se dispôs a ajudá-la. Assim. Então, assim, tal dia eu vou fazer isso, isso e isso. Alguém pode me... Posso. E aí ela vai viver a vida dela um pouquinho. Ou seja, vai respirar um pouquinho para fora do seu corpo, vamos dizer assim, né? Então, eu creio que tudo parte desse entendimento também. Entendendo que não é fácil, mas que existe sim possibilidades. Se você pesquisar, procurar, vai ter pessoas próximas, né? Vai ter grupos, se não familiares, mas vai ter grupos que podem te dar um suporte para que alivie um pouquinho essa carga, essa correria, né? Esse estresse que lhe é causado, né? Então, eu creio que a questão da terapia, que ela falou, e em alguns casos mais graves, talvez uma questão medicamental também, né? De medicamento mesmo, assim, que faz parte do cuidado, né? Eu creio que é basicamente isso, né? Que eu entendo um pouquinho sobre a questão do cuidado, né? E isso que a gente tem trabalhado ultimamente aqui também. Certo. Realmente como o Rodrigo falou também, né, Rodrigo? Só acrescentando aqui, pode começar aos pouquinhos. Em vez de assim, por exemplo, tá na hora do almoço, né, da pessoa que eu estou cuidando. Então eu vou aproveitar para fazer outra coisa. Não, almoça junto. É o seu horário de almoço. Precisa ter essa rotina de novo. Porque a rotina, para algumas questões, ela é essencial. Então você precisa ter a sua também. A pessoa está dormindo. Então aproveita para tirar um cochilo. Não vai aproveitar para fazer outra coisa, para fazer mais uma tarefa. Precisa abrir mão de algumas coisas nesse sentido. Né? É importante abrir mão de algumas coisas. Sim, é isso mesmo. Algo muito interessante que o Jorge falou, nesse exemplo ali, né, da pessoa realmente falar, olha, eu não vou aguentar, não tem condição, preciso de ajuda. Isso é algo muito bom quando acontece e a pessoa descobre antes dela precisar, quando ela percebe o que está por vir, né? Porque muitas vezes o que acontece, a pessoa não percebe ou não fala, até percebe, mas engole para ela, guarda para ela,
E daí, quando ela vai acontecer aquilo, quando ela está surtando já, daí ainda tem a família que cai em cima dela e fala: por que que você não procurou ajuda? Por que que você não falou com a gente? Por que que Por que você você não quis falou dar nada? conta de tudo? Né? Verdade. Então, assim, e muitas vezes a família até tenta ajudar a pessoa, mas a pessoa não aceita, né? Ah, mas ninguém cuida como eu cuido, ninguém sabe fazer do jeito que eu sei fazer. Mas é necessário que você tenha o teu tempo também. É necessário que você tenha o teu descanso, é necessário que você tenha a sua saúde mental para que você possa ajudar o outro, né? Quando a gente fala em cuidar de uma pessoa, nunca a gente fala no singular. Nunca é uma pessoa que cuida da outra. São várias pessoas que cuidam de quem precisa, né? A gente trabalha na saúde, é assim. Não existe um serviço que só um psicólogo vai atender só uma pessoa e não passa por mais nenhum outro profissional. Não. É, Ele passa pelo no psicólogo, fundo, passa pelo médico, pela fono, pela físio, pelo TO, né? É uma rede de cuidado ali, pela enfermeira, às vezes pelo cuidador mesmo, né? Um atendente ali. Então, é uma rede de pessoas para conseguir dar conta daquele que precisa ser cuidado. Não é uma pessoa sim. só, porque se fosse uma pessoa só, não dava conta. É verdade. Uhum. 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 E assim, aliado a isso que você está falando, Rodrigo, é uma questão de reconhecimento da sua humanidade, né? Então, a Isso. pessoa que a gente na psicologia analítica, a gente também trabalha muito com a questão do mito. O mito está na base da psicologia analítica, né? O mito, a alquimia, a filosofia. E tem um mito muito interessante, né? Para quem gosta de mito, se interessa para ler, é o mito do curador ferido. Então, o mito do curador ferido é interessante, né? Que ele por mais ser o Quirón, né? Por mais que seja um deus, né? Mas por ser também um centauro, ele não é aceito no Olimpo. Mas também ele não se identifica com o centauro, porque os centauros são seres bestiais, animalescos e tal. Então, o Quirón, quando ele é flechado na sua perna, ele reconhece o que? A dor humana, né? Porque ele é metade animal e metade Deus. Metade homem e metade animal. E ele reconhece o que? A sua dor humana, né? Então, a partir do momento que ele reconhece a sua dor humana, né, ele vai se identificar com o homem. Então, ele já era versado na arte da cura, ele vai se dedicar à cura de pessoas, né? Por quê? Porque ele entendeu o que? A sua dor, ele entendeu a sua ferida. Né? Então, assim, ele sente aquela dor, e aquela dor, aquela flechada é mortal, mas ele não morre por ser imortal. Tá? Então, ele vai viver, ele é condenado a viver com aquela dor eternamente. Mas, assim, ele identifica aquela dor e ele fala: poxa, existem pessoas com dores iguais à minha, e eu vou ter que cuidar dessas pessoas. E amanhã, à medida que ele vai cuidar das pessoas, aquela dor que ele sente vai arrefecendo, vai enfraquecendo, né? Mas, assim, ele Uhum. reconhece, ele é um cuidador, mas ele reconhece que ele tem uma dor também, né? Ele reconhece que ele é humano. Então, a gente tem que, na qualidade de cuidador, a gente também tem que reconhecer, muitas das vezes, que nós somos humanos, né? Não somos super-homens, não somos super-mulheres, somos pessoas que também precisamos de ajuda. Isso é uma questão de humanidade, de reconhecimento da nossa humanidade. Certo. Uhum. É isso mesmo. Tem pessoas Uhum. que têm muita dificuldade para pedir ajuda. Uhum. Sim, É verdade. Bom, e quais são as estratégias que podem ser eficazes para que a pessoa lide com o estresse, com a sobrecarga? Aqui a gente já falou algumas, né? Já falou essa questão de buscar ajuda na família, muitas vezes, de em vez de tentar sempre fazer as coisas, se permitir também dormir um pouquinho, comer um pouquinho, descansar um pouco, né? Ao invés de estar 24 horas por dia só cuidando, cuidando, cuidando e não fazendo nada para si. E além disso, o que mais que a pessoa pode fazer para lidar melhor com o estresse, com a sobrecarga que ela já está enfrentando? Ela precisa evitar se isolar, né? Precisa evitar o isolamento. Então, ela tem que ter contato com a rede dela, de amigos, seja como for, parentes, enfim. Sai para tomar um café. O assunto precisa ser ela, ou coisas dela, ou outras coisas que não sejam o cuidar e a pessoa que ela está cuidando. É muito importante isso também.
autocuidado, né? Sempre, todo mundo tem que ter sua rotina de autocuidado. E não é ficar se cobrando disciplina para fazer exercício físico, não é por aí, porque ela pode estar entrando em exaustão, por exemplo, e aí ela vai acrescentar uma atividade no dia a dia dela, e isso vai aumentar a sobrecarga. Então, se ela conseguir acrescentar uma atividade física, muito bem, pode ser uma caminhada bem levinha, de pouco tempo, mas prestando atenção na forma de respirar, dá um jeito de entrar em contato com a natureza, porque a troca com a natureza é muito positiva, né? Uma troca de energia, enfim. Respirar, né? Lembrar de respirar. Isso é muito importante. Né? Tem algo que traga para ela alguma, né, uma sensação de energia, né? Alguma coisa que ela se sinta bem de fazer. Eu volto novamente à questão que a gente já falou, que é aceitar. Eu não sei se você terminou, Léo? Não, pode falar. Não, imagina, tudo bem. Então, que a gente falou, vocês falaram também, é a questão do aceitar ser cuidado, né? Que a gente falou. E, assim, eu tenho algumas experiências, assim, algumas coisas que a gente percebe, que tem pessoas que identificam que há um problema ali, que tá vivendo com certa dificuldade devido à questão do cuidado, mas às vezes falta a questão mesmo, aí eu boto a questão da humildade mesmo, gosto muito dessa palavra, de aceitar ajuda, né? Porque tem casos, que eu já percebi casos, que a família, por conhecer um pouquinho do tema e do assunto, a pessoa chega e fala, olha, se tem um filho assim, com TEA, por exemplo, e a pessoa chega, ó, cara, você precisa disso, vamos fazer isso aqui, vamos dar... E a pessoa simplesmente, né, ela muda de lugar porque ela não quer, sei lá, ter contato com outras pessoas, né? E aí, por conta, sei lá, por conta da vergonha, diagnóstico, né? Ou uma falta de aceitação mesmo, né? Da dor, às vezes, ele não... Ser um pai, uma pessoa próxima, tem um determinado tipo de diagnóstico e ele não aceita aquele diagnóstico, né? Foi o caso de uma família que a gente conhece. Eles simplesmente não aceitaram o diagnóstico e eles mudaram, porque tinha pessoas próximas que estenderam a mão para dar ajuda, né? E eles mudaram de local. Eles foram para outro local e foram totalmente distante das pessoas que poderiam ali servir como uma rede de apoio e uma rede de ajuda para eles. Então, a questão da humildade, a questão da aceitação de ser cuidado, ela é de suma importância para que a pessoa viva com uma vida mais, digamos assim, mais tranquila, assim, né? Com menos sobrecarga de demanda, de trabalho e tal. Então, eu creio que a questão do aceitar mesmo, né? Do aceitar, mesmo se não tiver alguém para estar ali falando, orientando, mas a pessoa, sei lá, hoje é muito fácil da gente pesquisar, da gente verificar locais que pode dar um suporte melhor para a gente, quanto cuidador, né? E a gente simplesmente aceitar ser cuidado. Então, eu creio que essa aceitação ela é de suma importância para que haja assim, um melhor funcionamento psíquico, né, das pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade no tratamento, no cuidado do outro, né? Certo. Isso mesmo. Só dar uma arrematada, se ela tiver dificuldade para assumir, para admitir que está precisando de ajuda, é urgente que ela busque ajuda de um profissional. Porque isso está funcionando de uma forma que não vai acarretar problema. Isso vai vir a conta depois, vai vir a cobrança depois em relação a isso. Ela pode adoecer, né, fisicamente, psicologicamente, enfim. Isso tem custo, essa sobrecarga, ela chega, não tem jeito. Isso aí vai levar a algo pior. Ela sempre vai numa crescente, que é sugando cada vez mais e mais energia, então ela entra num estado de adoecimento e ela pode desenvolver um transtorno mental, né? Então, assim, tem dificuldade para assumir que precisa de ajuda, seja por vergonha, seja por sentimento de culpa, de qualquer situação que possa deixar ela insegura em algum sentido, em algum aspecto, busca uma orientação de algum profissional, né? Sim. Uhum. Certo. É importante, sim, né, que as pessoas busquem ajuda. E existem diversas formas de apoio, diversas
serviços aí, né, diversas instituições que pode estar ajudando ela, desde, por exemplo, um atendimento psicológico por um projeto social, como é o caso aqui do projeto, quanto no SUS a gente vê também, né, tem bastante trabalho nesse sentido. A gente vê, por exemplo, quando vai ter o pré-natal, né, o pós-natal, o quanto que tem um cuidado ali com a gestante também, principalmente preparando ela para o que é esse cuidado, né? Porque muitas vezes o cuidado começa por aí, né? A pessoa vai ter um filho e daí antes de ter o filho já é aquela rotina complicada, né? De vai fazer exame para cá, vai para lá, corre com isso, corre com aquilo. E daí, conforme vai passando o tempo, as coisas parece que vão aumentando, né? Quanto mais a criança cresce, mais responsabilidades, mais obrigações, mais serviços que a criança precisa ali, demandas, né? E aí a Sim. pessoa fica cercada, não tem tempo para ela, vive pelo outro, mas ela precisa saber que para cuidar do outro, ela também precisa cuidar dela. E ela não precisa fazer isso sozinha. Ela pode pedir por ajuda de um profissional, pode ir num SUS, pode ir num atendimento particular também, né? Existem aí diversas faculdades que fazem grupos, então tem muitos dispositivos aí que podem ajudar essa pessoa que precisa de cuidado. Sim. Igrejas, inclusive, né? A gente encontra grupos Inclusive, em sim. igrejas, né? Em escolas, né? Enfim, você está lá no grupo da escola, exato. Tem um amplo, né? A gente tem recursos, tem rede de apoio disponível. Tem, a gente tem rede de apoio disponível, mas assim, é complicado porque a pessoa, quando chega em determinado estágio muito avançado, como você falou, Léo, ela tá ali numa seara ali que às vezes a impede de ver ao seu redor. Por quê? Aí eu parto para uma parte um pouco mais técnica. A pessoa, né, de acordo com uma visão analítica, ela está muito voltada para um determinado tipo de pessoa, ou seja, a gente veste várias máscaras para se relacionar com o meio, né, durante toda a nossa trajetória. Assim. E cada meio existe código, existe regras predeterminadas para que você ali se socialize. Então, eu vou numa igreja, por exemplo, eu tenho que me adequar àquele ambiente. Eu vou numa praia, eu me comporto de outras maneiras. Quando a pessoa, por exemplo, se identifica com uma máscara, e essa máscara, por exemplo, eu estou me referindo a um conceito de persona, que no grego, né, máscara significa persona, e esse é um conceito da psicologia analítica, que os atores gregos, eles usavam máscara para identificar, para interagir de forma diferente, para interpretar determinados tipos de papéis, diferentes tipos de papéis. Nós somos assim. Nós interpretamos vários tipos de papéis durante o nosso dia, durante a nossa vida. Então, a gente tem que usar máscara para interpretar papéis. A pessoa com adoecimento, né, quando chega nesse nível mais grave de adoecimento mental, ela simplesmente ela fica presa em uma persona, em uma máscara. Né? Então, assim, ela não consegue interpretar outros tipos de papéis. Então, assim, o ego da pessoa está inflado, chamamos de inflação da pessoa. É quando o ego da pessoa se identifica, né, com a parcela da personalidade e não consegue viver de forma plena os outros níveis de interpretações. Então a pessoa está presa ali e, infelizmente, muitas das vezes ele não consegue ver o que está ao seu redor, porque simplesmente o ego está identificado com aquela função, o ego está identificado com aquela parcela da personalidade, com aquela porção da personalidade, né, que é a porção do cuidador. E a pessoa ficando nisso, aí vem a questão do adoecimento mental, né? Gerando assim, um desequilíbrio psíquico por conta dessa identificação com essa parte da personalidade humana. Né? Você não consegue vivenciar ou viver outros tipos de papéis sociais. Uhum. Certo. É isso mesmo. E assim, para quem está nos assistindo, busque realmente, né, pela ajuda, busque realmente por aliviar as coisas, não espere ter um tempo para isso.
Não espere, quando eu tiver uma oportunidade, quando meu filho crescer, quando a pessoa melhorar e não precisar mais tanto de mim. Não, não vai por esse caminho, porque pode ser que você, daí que precise ser cuidado, né? E daí você não consiga cuidar, você precisa ser totalmente cuidado. Então, se cuide, sabe? Faça, o que for necessário para cuidar, mas também faça o que for necessário para cuidar de você. Eu acho muito bonito como as pessoas que cuidam, elas têm essa disposição, elas têm essa beleza mesmo de olhar para o outro com dedicação, com amor, com afeto e se dispor ali a cuidar daquela pessoa, né? Mas muitas vezes elas esquecem delas mesmas. Então, eu até falo para os meus pacientes que eles precisam, às vezes, olhar para si como eles olham para o outro. Como olha para o outro e fala, nossa, ele precisa dormir. Fala isso para você também, né? Usa isso para você também. Se trata igual você trata o outro. Se trata o outro tão bem. E muitas vezes não se trata tão bem quanto está tratando de quem você está cuidando. Então é preciso ter esse equilíbrio também. E principalmente buscar por ajuda, buscar por melhor, porque isso vai melhorar na tua qualidade de vida e também vai melhorar na qualidade de vida de quem você está cuidando. Sim. Uhum. Então, para a gente encerrar nossa live, deu para a gente conversar bastante sobre esse tema, explorar bastante, né? Inclusive falar também que é importante buscar por um psicólogo, é importante muitas vezes buscar por medicação também, né, em casos mais graves, casos que necessitam ali, principalmente a gente vê casos depressivos, né, de burnout, então é necessário buscar também por um cuidado médico. E para a gente encerrar, então vamos fazer as nossas considerações finais, né, sobre esse tema, um fechamento aí, para a gente encerrar a nossa live. Então pode começar, Léo. Bom, para deixar aqui para o pessoal, então, que o autocuidado ele é muito importante, né? Ao menor, você percebendo que você tá aumentando o nível de irritabilidade, porque isso é um dos sinais que ele fica, é um dos mais visíveis, né? Então, assim, Isso. olha, acordei, parece que eu não dormi, né? A noite inteira. Então, levantei. Mesmo que você saiba, eu dormi, eu sonhei tudo, mas meu corpo parece que não, né? Parece que eu não dormi. Então, o cansaço, você está sempre cansado, você está se irritando com facilidade. Então, esses dois, eles são um dos primeiros sinais. E eles são muito visíveis. Também a questão do consumo de café e de doce. Com certeza. Por quê? Porque o corpo ele está sem energia. Então, você começa a buscar fontes fora de você. E vai aumentar o consumo de açúcar, ou vai aumentar o consumo de café, ou vai fumar mais, ou vai chegar no final de semana, né? Falar, eu mereço, vou tomar cerveja, vou encher a cara hoje. Então, assim, o pessoal vai buscar uma anestesia, algo alternativo, por conta daquilo que ele está sentindo. Então, às vezes, quando eu estou indo para o cigarro, para a bebida, né, ou para o café, pode ser que eu não perceba, mas está aumentando o consumo, eu estou vendo que eu estou precisando, então, assim, é um sinal de alerta. Está sempre cansado, está irritado demais e aumentou o consumo de algum dessas coisas aí, né, álcool, café, cigarro, enfim, já é um sinal de alerta, né? Então, assim, para, né? Literalmente para, dar uma reorganizada na rotina, no dia a dia, né? Precisa tirar coisas do dia a dia, retira, né? Qualquer coisa que for possível. Ninguém está dizendo assim, não é, né? Às vezes a pessoa, mas como, né? Vou deixar de fazer, porque a gente escuta isso, né? Mas eu tenho responsabilidade, não dá para deixar isso, aquilo. Então, assim, mas precisa, porque senão pode entrar no adoecimento. Aí vai ter que ser cuidada a pessoa e você também, como é que faz, né? Então é muito importante reconhecer em si esses sinais. Quanto mais consciência a pessoa tiver, mais, né, prestar atenção em si,
né? Porque às vezes ela também deixa de prestar atenção nela mesma. E isso é muito complicado, acaba complicando a situação. Tanto sua quanto da pessoa que você cuida. Ok. Assim, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, né? Aprendi muito com vocês aqui. É um prazer estar com vocês. Sempre vou estar à disposição. Se outras pessoas não se candidatarem, eu vou estar à disposição para participar. E eu, assim, eu encerraria assim, minha participação com uma frase do Jung, né? Que diz assim, ó, domine todas as técnicas, aprenda todas as teorias, mas a tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Ou seja, precisamos entender, a nossa humanidade, aceitar melhor a nossa humanidade, ser humilde em aceitar ajuda, né? Para que a gente possa também estender essa ajuda, né? E a gente está falando de cuidadores, nós somos cuidadores também, nós também temos que ter esse cuidado com a nossa saúde mental. Então, é isso que eu queria deixar, mais uma vez agradeço, né? E vamos aguardar as próximas lives aí para a gente estar compartilhando de outros temas. Isso mesmo. Agradeço a participação do Jorge, agradeço a participação da Léo também. Que bom que deu certo da gente estar aqui. Que importante essa live, né? Porque são coisas que a gente vê todos os dias e que muitas vezes a gente vê que a pessoa que está ali cuidando, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como sair daquele ciclo, né? Ela se sente ali realmente coagida, não, eu tenho que continuar, não é por mim, é pelo outro, e eu não tenho tempo, e é muito corrido, e é muito difícil, e realmente é. Mas, ainda que seja difícil, ainda que seja pelo outro, ainda que seja uma questão de vida, é preciso também buscar meios, aos pouquinhos, da forma como se consegue, né, para estar melhorando essa situação. Porque, claro, ninguém vai ter a situação perfeita de falar, não, eu ficava cuidando da pessoa 24 horas por dia, o dia todo, a semana toda, e agora não. Agora, depois dessa live, eu tenho sábado e domingo livre. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas que a pessoa que nos escutou até agora, que ela consiga repensar, por exemplo, quando ela fica até mais tarde para fazer tal coisa e ela não descansa. E no outro dia ela está acabada, já de manhã, né? No outro dia ela já está sentindo o olho pesado, aquele cansaço no corpo, dor nas costas. Então, tudo isso que ela poderia, por exemplo, dar um intervalinho ali e falar, não, não vou passar a roupa agora, amanhã cedo eu passo, né? Não vou varrer a casa nesse momento. Daqui meia hora, daqui uma hora eu vou varrer a casa, né? Mas eu vou descansar um pouquinho, vou parar um pouquinho, porque isso é importante e isso faz completa diferença. Agradeço mais uma vez a vocês pela presença na live. Rodrigo? Oi. Apareci, eu posso falar rapidinho com vocês? Pode sim. Eu não tô te vendo, Oi, na gente. verdade. Calma aí, como é que eu vou mudar a tela? Uhum. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Então, eu não pude estar antes na live, porque eu estava vendo o trabalho, enfim. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês ao desempenhar a live. Cada dia que a gente faça um pouco e a gente faz uma semente, né, brotar, é sempre uma coisa que vocês vão ajudar de alguma forma, né? Vocês estão sempre ajudando. Só tem 3, só tem 4, não importa. Mas aqueles 3 que estão ali já é o suficiente para estar ajudando a outra pessoa, porque essa pessoa que está assistindo pode passar para outra pessoa, para que aquela outra pessoa que está precisando vir até nós, né? Até a gente, desculpa. E é isso, eu tenho imensamente gratidão por todos, gratidão por vocês abrir a porta o projeto social que eu faço com muito carinho, não só eu, mas como todos que estão. Eu agradeço muito, porque, cara, sem vocês eu não sou nada.
literalmente. Sem vocês o projeto não anda. Sem vocês a gente não consegue fazer a diferença no projeto, né? Sem vocês a gente não anda, né? A gente precisa da perna, a gente precisa do braço. É a mesma coisa que eu tenho com vocês. E eu deixo aqui para vocês gratidão mesmo, por tudo e pela oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como vocês e que está sempre fazendo a diferença, com pessoas que a gente nem conhece, mas faz a diferença. Então isso para mim é importante. Ver o feedback de vocês, ver o feedback de todo mundo, né, dos beneficiários. Isso é importante para mim. Não só para mim, mas para vocês. Acredito que quando a gente bota lá no Stories mensagem dos beneficiários, vocês ficam doidos. Porque é bom. É bom você ter um feedback, é bom você ter um retorno. E vendo que o quanto é importante para vocês, né, o retorno, né, de cada beneficiário. Então, eu, Rayane, que sou a idealizadora do projeto, né, eu agradeço muito por tudo. Agradeço por tudo que vocês fazem por mim e pelo projeto. Mas não só por mim, mas pelo projeto, que é gratificante. E eu digo, o projeto não é meu. O projeto é de todos vocês. Eu só fui só um pedacinho assim, ó, para poder o projeto cada dia crescer. Então eu agradeço imensamente por tudo, por todos, porque é difícil, mas é algo assim magnífico. Então, gente, muito, muito, muito obrigada. E assim, vocês estão de parabéns, a live é maravilhosa. Cada live que vocês fazem, eu fico feliz, fico grandiosa por ter a oportunidade de ter vocês para fazer o projeto cada dia ficar melhor, né? E é isso. Gratidão a todos. E eu só não apareci antes porque eu estava realmente numa reunião e não consegui aparecer antes, mas só venho aqui mandar essa mensagem para vocês que o quanto vocês são importantes para mim. Obrigada. Estou à disposição. A gente que agradece. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, um ótimo descanso e até a próxima live. Boa noite. Até mais. Bom final de Tchau, semana tchau. a todos.